Pessoal, olha só que interessante. Estou com essa fonte aqui de bancada, tá? É uma fonte assimétrica. Qual a diferença da fonte assimétrica para uma fonte convencional? Quando o equipamento está em curto, tipo um notebook, a fonte convencional ela vai desarmar. A fonte assimétrica ela não desarma, pessoal. Ela continua alimentando o equipamento, mesmo ele estando em curto. E daí eu vou estar ligando ela aqui, ó, certo? E daí, nesses dois botões de ajuste, ó, eu tenho a regulagem da corrente, tá? Ajuste fino e ajuste grosso, certo? E aqui eu tenho a regulagem da tensão, ajuste fino e ajuste grosso, certo? Eu vou zerar todos eles, tá? Zerei, certo? E daí para mim poder aumentar a corrente, para mim saber quanto de corrente que eu necessito, no caso, qual é o ajuste que eu vou precisar de corrente, eu tenho que colocar as ponteiras de prova, pessoal, em curto uma com a outra. E daí eu vou levantar um pouquinho a tensão aqui, ó, tá? Eu vou colocar em curto uma ponteira com a outra, certo? E vou regular a corrente daí, ó. Eu vou deixar 1 ampere de corrente, pessoal. Aqui é o ajuste fino e agora no grosso. Ó, 1 ampere tá bom. Diminuir aqui. Vou diminuir no fino. 1 ampere de corrente e 2 décimos de tensão, ó, 3 décimos. Certo, pessoal? Daí vou tirar a ponteira de prova da outra, ó, certo? Vocês viram que interessante isso que aconteceu? Num curto-circuito, pessoal, a corrente fica lá em cima, na máxima, e a tensão cai quase a zero, ó. Aqui eu tenho 7,3 volts, certo? E daí eu vou conectar uma ponta de prova na outra, fazendo um curto, ó. Vocês viram? Saiu até faísca, ó. Caiu para 1 décimo de tensão e 1 ampere de corrente. Olha que legal isso, pessoal. Então, num curto-circuito, o que acontece num curto? O componente, ele deixa de ter resistência, ou seja, resistência zero, zero queda de tensão e um fluxo de corrente muito alto. No caso aqui, se aqui fosse um componente, uma ponteira ligada na outra, teria 1 décimo de voltagem, certo? Que é um valor bem irrisório, e 1 ampere de corrente, né? Que é um valor significativo, que é o valor máximo que nós colocamos ali. Então, num curto, a corrente vai toda para o terra, certo? Não tem queda de tensão no componente, não tem resistência. Por isso que o componente vem a aquecer, porque tem um fluxo muito grande de corrente ali. E o que acontece, ó? Vamos subindo a tensão. Ó, vocês viram que dá um barulho, pessoal? Ó, vou baixar. Esse barulho que dá é uma relé, pessoal. Cada vez que muda o quê? No transformador, os enrolamentos da bobina, né? Conforme ele vai mudando, ó, vai aumentando a tensão. Ó o barulho. Vai aumentando o número de enrolamentos, pessoal. A tensão não é proporcional ao enrolamento do transformador. Olha quanto que ele oferece, 30 volts, 0,8, pessoal.
É uma fonte de 30 volts e 5 amperes. É uma fonte muito boa essa daqui. Recomendo. E daí o que acontece, ó? Eu vou colocar lá em 5 volts, pessoal. Vou descer lá embaixo. 4 volts, para nós poder ligar o celular. volts. E daí vamos ver se nós conseguimos ligar. Eu já deixei o celular pronto aqui, ó. Positivo no positivo e negativo no negativo. Negativo. Só deixa eu me acomodar aqui, pessoal. Tá, eu liguei, agora eu vou ligar o celular. Vamos ligar o celular. Ó, o consumo de corrente. 4 volts e 32 miliamperes, pessoal. E daí, ó, o celular se ligando, certo? Ele parou lá naquela tela, né, pessoal? O celular aqui parou na tela do Android, ó. Escapou aqui, pessoal. Vocês viram que para o celular se ligar, ele teve um consumo. Deixa eu ligar ele novamente aqui para ver se vai dar. Ó, pessoal, o consumo de corrente. Tá tendo um consumo de corrente, certo? E a queda de tensão de 4 volts, ó. 4 volts, pessoal, já liga o celular, certo? E ele tá tendo um fluxo de corrente de 0,32 ampere, pessoal. 0,32 ampere, se nós multiplicarmos por 1000, ó, anda 1, 2, 3, 320 miliamperes de corrente. Ó, um pouquinho mais. Entenderam, pessoal? Tá sem bateria, ó, tá direto. 330 miliamperes ou 0,33 ampere, certo? E 4 volts de queda de tensão, pessoal. O que acontece se tivesse um curto nesse celular? Se tivesse um curto nesse celular, pessoal, a tensão iria cair a 0 e a corrente ia subir lá em cima. Vamos simular um curto? Vamos simular um curto no celular, pessoal. Olha só. Olha só. Corrente 1 ampere que nós regulamos e a tensão 1 milivolt, 10 décimos de volt, né, pessoal? 1 décimo de volt. 1 décimo de volt, certo? E 1 ampere de corrente. Ou seja, um valor bem significativo, né? Vocês viram? Ela não se desligou, pessoal. Se fosse uma fonte convencional, ela desarmaria por segurança, certo? E daí o que acontece? Para que nós utilizamos esse tipo de fonte? Tu vai usar o teu tato ali, ó, em equipamento, nos componentes, a placa, como eu falei, pessoal, a placa ela não queima, né? O que acontece? A placa ela é de camadas de fenolite, ela não vem a queimar. Ela tem as trilhas que podem se romper, né? No caso de uma placa de desktop, nós chamamos de barramentos, né? Ela tem os barramentos ali que podem se romper, mas a placa em si ela não queima. O que vai queimar, o que vai ficar avariado é o componente. O que acontece no componente? Ele pode entrar em curto, que foi o que eu simulei aqui, que ele fica sem queda de tensão, ele fica sem resistência e com a corrente máxima, certo?
pode acontecer a abertura do componente, pessoal, daí não vai ter fluxo de corrente, certo? Ó, isso daqui é um componente aberto, ó, tá? A junção dele se rompeu, ele está como uma chave aberta, daí não tem diferença de potencial, né, pessoal? Não vai ter fluxo de corrente, daí nesse caso. E pode ter uma fuga, né, pessoal? Tipo, o componente deixa de... Um capacitor, vamos dar um exemplo de um capacitor que esteja em fuga, ele deixa de dar o suprimento que ele tem que suprir e ele deixa de absorver aquilo que ele tem que absorver no circuito, certo, pessoal? E daí nós usamos a fonte para quê? Porque ela não se desarma, tu vai poder, através do toque, ver qual componente que está aquecendo. E muitas vezes está ali o problema, pessoal. Está naquele componente ali que está superaquecendo ou num componente ao lado, certo? E daí, ó, como que funciona essa fonte? Como eu falei, ó, tem o ajuste fino da corrente e o ajuste grosso. E para te ajustar a corrente, pessoal, o ideal é deixar uma tensão bem baixa, ó, pessoal. 1 volt, tá? E daí tu coloca a ponteira de prova em curto com a outra, ó. E daí tu vai subindo aqui aos poucos a corrente, ó. No ajuste fino, ou se tu quiser usar o ajuste grosso, ó. Ela vai até 5 amperes essa fonte, né? Dá pra deixar no máximo, mas eu não vou fazer isso agora, pessoal, tá? Tu pode deixar no 5 amperes, quer ver, pessoal? Olha lá, ó, acendeu até uma luz vermelha, ó. No caso aqui, ó, ela está oferecendo 3,81, ó, ela vai subindo, ó, uma máxima corrente e 9 décimos de tensão, ó, pessoal, uma tensão baixíssima, certo? Mas ela oferece até 5 amperes essa fonte aqui, tá? E daí, um curto, como eu simulei agora, uma tensão baixa, né, de 9 décimos, certo? E uma corrente alta. Para te regular a corrente, tu tem que colocar uma tensão bem baixa ali, ó, em torno de 1 volt. Claro, pessoal, se eu subir mais a voltagem, eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, o curto, tá? Eu cheguei no máximo aqui, ó, daí eu subo a voltagem, ó, que daí vai na proporção, olha, 5,32 de corrente lá. Vocês viram, ó? Olha ali, ó. 1,3 volts, certo, de queda de tensão, e a corrente máxima de 5 e pouco, ó. Chegou a aquecer o fio, pessoal. Aqueceu, vocês viram? Esses fios que eu estava pegando aqui, eles aqueceram, pessoal. Porque uma corrente muito alta, ela aquece o componente, certo? Ou seja, o componente está sem nenhuma queda de tensão, sem nenhuma resistência, e uma corrente máxima, com certeza ele vai aquecer. Olha que legal isso. E daí ela é ajustável aqui, ó. E vocês veem, ó, ela faz um barulho quando eu mudo aqui, quando eu vou subindo a tensão, porque ela tem um transformador interno que vai mudando a posição dos enrolamentos. A bobina vai aumentando, pessoal. Entenderam? A bobina do transformador, ó. Ó, e aí fica uma relé chaveando, ó. Ó. E quando eu vou descendo também. Mas vocês viram que interessante essa fonte de alimentação. Ajuste fino de corrente, ajuste grosso, painel digital para a corrente, ajuste fino de tensão, ajuste grosso de tensão, painel digital para tensão, negativo, positivo, e aqui, pessoal, o GND, ó, esse aqui é o ground ou terra frio, que está ligado no chassi. Tem que olhar no esquemático da fonte para ver se a tua fonte vem ligada no chassi, senão tem que ligar. E daí aqui tu pode até colocar a pulseira antiestática, né, pessoal? Tipo, eu tenho uma pulseira antiestática, ó. Se tu quiser ligar ela ali, é só colocar um plug banana nela. A gente adequa, deixa eu tirar aqui, ó.
tem os plug banana com essa entrada aqui, pessoal. A gente adequa aqui na própria pulseira antiestática, né? E daí a gente faz o aterramento da nossa mão, né? Pra gente poder tocar na placa e não vir a variar os componentes. Porque através da energia estática que nós liberamos na mão, muitas vezes pela sensibilidade ali de um circuito integrado ou até de um processador, tu vem a queimar ele, pessoal. Tu vem a variar o que é a junção dele. Certo, pessoal? Se você achou relevante esse vídeo, pessoal, sobre fonte assimétrica digital, 30 volts, 5 amperes, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo